Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. Primeiramente, quero agradecer toda a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, também aqueles outros que estão assistindo depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Eu peço agora que todos desliguem os microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Elevemos o pensamento na direção do Pai Celestial, Jesus, que é nosso irmão maior, Mestre Jesus. Rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita, o seu evangelho. E que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos começar lá. O pessoal está meio atrasado aí, mas a gente vai começando, depois eles vão entrando. Deixa eu diminuir aqui e pronto. Então, hoje eu estudo 6, capítulo 4. É estudando o hipnotismo. Então, ele começa falando que o irmão Saturnino conversou com o grupo, dizendo que antes que eles tomassem conhecimento detalhado das tarefas que eles iam fazer lá no anfiteatro das trevas, onde mora o Dr. Teofrastos, ia ser necessário colher lições em torno do problema da hipnose espiritual praticada por entidades vingadoras da erraticidade. Para tanto, eles iam receber a visita de um sábio mensageiro espiritual. Depois o nome dele vai aparecer, mas eu já coloquei aqui para que a gente, se tiver que dirigir a ele, chama Glauco, ou Glaucus, que parece que vai aparecer na frente por Glaucus também. Teve um Glaucus que a gente já estudou, não sei qual livro, não sei se é o mesmo mensageiro espiritual. Ele vem de um plano mais elevado e ele veio para ensinar. Ele ia se utilizar também da mediunidade do irmão Moraes, né, pela psicofonia, para falar sobre a hipnologia. Então chegou o momento da visita, após os trabalhos do irmão Petitinga, a abertura dos trabalhos pelo Petitinga, o médium em transe sonambúlico começou a falar. Desde tempos imemoriais, que são conhecidas algumas das práticas do hipnotismo moderno, que ocupava lugar de relevo nas religiões dos povos da Antiguidade Oriental, embora com uma nomenclatura diversa. Deve-se, porém, a Frederico Antônio Mesmer, que eles chamam tem outro nome lá, traduzido para Frederico Antônio Mesmer, e na época eu andei pesquisando, foi nessa época de 1770, 73, que estava divulgando, né, o magnetismo. E ele deu grande impulso. E aí veio chegar até o hipnotismo nos tempos modernos. Porém, o Paracelso, que ele, estudando sobre isso tudo aí, por volta de 1530, ou seja, antes, 200, mais de 200 anos antes, ele já se interessava para essas experiências magnéticas. E ele ficou conhecido como autor do conceito e teoria do fluido. Ele trabalhou já com esse termo de fluido. E ele, que depois ia ser descoberto, desdobrado pelo Mesmer, né? O Mesmer considerava o fluido como sendo o meio de uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os astros, afirmando que esse fluido se encontra em toda a parte e enche todos os espaços vazios, possuindo a propriedade de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. O corpo animal experimenta os efeitos desse agente e é insinuando-se na substância dos nervos que ele os afeta imediatamente. Então, dá a entender que o fluido vai percorrendo pela parte do sistema nervoso, né? Fixado em tal opinião, Mesmer concluiu que as enfermidades decorrem da ausência desse fluido no organismo. Ele foi transferido para Viena. Na verdade, eu assisti mais uma vez o filme dele e eu vi que a mulher dele ficou invocada com ele e deu um jeito de
tirar ele de Viena e mandar, e ele foi para Paris, entendeu? Então, aqueles que ele se transferiu na época do século, final do século XVIII, experimentando forte preconceito acadêmico às suas práticas. E tinha, de certo modo, um caráter burlesco pela forma bizarra com que ele se apresentava. Ele fazia feito um teatro, tá? Eu vou passar uma cena aqui, vou tentar passar uma cena aqui, vocês vão ver. E ele não tinha preocupação nenhuma de atender seriedade de uma pesquisa científica, né? Um labor de ordem científica. Ele fazia as apresentações, só que ele falava com muita poesia também, no filme pelo menos mostra ele falando da lua e tudo poético. Então ele tinha uma certa sensibilidade, né? Ainda mais que ele vai trabalhar com magnetismo e a gente vê que ele tem uma evolução, inclusive, avançada, né, de inteligência e também ele era um pouquinho mais avançado espiritualmente, porque dá a entender que ele também fazia esse trabalho. Assim, tinha essa emoção de parte espiritual. Então, o Mesmer, avançando nas experiências magnéticas, ao lado de portadores de distúrbios nervosos, ele criou a tina das convulsões, ou baquet, em francês, que se constituía de ampla caixa de madeira com dimensões gigantes, de forma circular e entulhada de limalhas de ferro. Sobre as limalhas eram colocadas garrafas cheias de água, previamente magnetizadas. Essas garrafas se assemelhavam a vasos comunicantes, porque estavam interligadas, e o líquido passava através de todas elas. Da tina, por aberturas assimétricas, saíam inúmeras barras móveis, delgadas e longas de ferro, que os pacientes aplicavam sobre os órgãos enfermos. Então, vou ter uma foto aqui da tina, que, pelo que eu entendi, ela ficava debaixo da mesa, porque as pessoas vão tocar só na mesa, a gente vai ver. Então, essa tina aí, lá dentro está a parte da água, e aqui estão o lugar que as pessoas seguravam, né, para levar aquela energia. Então, aqui tem, os pacientes formavam filas, diz que dava para até que uma pessoa encostava na outra, então dava para mais de 100 pessoas, uma das informações do texto desse capítulo. Os pacientes formavam fileiras em torno da tina, de modo a poderem beneficiar-se dos resultados magnéticos. Para isso, se atavam à cintura por uma corda, uns aos outros, e se davam as mãos com a finalidade de formarem um anel de força. É como vai passando para a energia, vai encostando, vai passando aquela parte energética para o outro, a fim de ampliarem a ação do fluido. Assim se reuniam paralíticos, neuropatas de classificação complexa que, em contato com esse fluido magnético, eram acometidos de convulsões violentas, por isso chamava a tina das convulsões, né? Das quais saíam com os nervos relaxados, libertados das enfermidades que os consumiam. Eu vou passar o videozinho, mas só para a gente ver a foto aqui, está mostrando aqui um desenhozinho. Então, eles se encostavam um ao outro, né, com ferro, isso passava a energia lá, magnética, o choque passava de um para o outro. E agora eu vou tentar colocar aqui para a gente um pedacinho do filme do Mesmer que está mostrando isso que eles estão fazendo. Só quero que vocês me digam se está aparecendo direitinho, para eu botar o som. Tá passando som? A imagem tá aí, legal. Som não. Tá, então deixa eu pegar aqui de novo, porque eu tenho que clicar no negocinho aqui, ó. Eu não tinha clicado. Então vamos lá. A imagem está aí, né? Então você vai escutar o som agora. Está aparecendo? Escutando o som? O diagnóstico. Sim, Su. Sim, tá sim. Tamanho ou formato do membro. Mas tá baixo, né? Vocês estão vendo os condutores do meu poder. Ó, a cena da Tina. Olha lá. Não temam se sentirem a energia. Não resistam. Deixem-na acariciá-las, sussurrando murmúrios, enquanto a força em mim flui para dentro de seus corpos, seus nervos, seus ossos. Peguem os bastões. Vocês poderão perder o controle dos seus sentidos.
se preocupe. Estará segura em minhas mãos. Minhas mãos. Deixe que todas as partes dos seus corpos recebam energia. Agora. Agora! A energia está fluindo. Está ganhando força. Sintam. Experimentem. Ela está crescendo. Ela enfrenta os obstáculos. Deixa enfrentar a dor. Seus corpos são agora campos de batalha. A luz pode vencer. Ela vencerá. Vencerá. Eu estou sem respiração. Vencerá. A luta. A batalha das minhas mãos para vocês. Ela enfrenta suas doenças. Desembaraça. Então, rapidinho para a gente só... Vocês viram que tinha cena. O teatro, ele colocava... Assim, isso tem lugares que contam, né? Ele fazia essa encenação. Então, por isso que ele não era bem aceito na academia, né? E você vê que eles colocavam os ferros no corpo, onde estava doendo. Você vê que uma passava no pescoço, outra botou aqui no rosto. Então, essa cena mostra bem a tina das convulsões, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Vou voltar para o texto lá. Peraí, não sei se eu compartilhei. A tina das convulsões e coloca também a... Onde é que está o nosso texto? Está aqui. Apareceu aí, né? Então, coloca também esse teatro, né? Que ele foi, por isso que ele foi, mandaram ele embora de Viena, ele foi para Paris, mas em Paris ele continuou fazendo esse trabalho. E eram mulheres que têm, eles vão contar aqui no texto também, no capítulo, que tinham problemas, vai explicar o que é uma pessoa histérica, né? Problemas psicológicos e também problemas físicos, que as pessoas davam aqueles ataques e aí ele usava essa tina onde as pessoas tinham essa energia, né, como ele estava falando, sente a energia e tudo, e tinha isso uma melhora, né, mostrava que eles tinham uma melhora. Bom, o Mesmer foi acatado por alguns e foi perseguido por outros. E terminou por abandonar Paris também, né, porque ele, todo lugar que está, ele fazia logo essa... Passava alguns anos, tá? O pessoal gostava, mas daqui a pouco a ciência e a turma da medicina caíam em cima dele. Bom, as experiências dele chamaram a atenção de homens ilustres, e interessados na busca de métodos capazes de diminuir as aflições humanas. Isso ele falava, eu quero ajudar a diminuir as aflições humanas. E no filme também mostra um deles que repete, mas não sei se foi esse, que eles não botavam o nome direitinho no filme, se foi esse Marquês que vai continuar. Olha, em 1787, muitos aprendiam, né? E ele ficou fazendo, esse Marquês ficou magnetizando um camponês do nome Vitor Reis. Ou raça, não sei que lugar, dependendo do lugar, fala raça, né? Raci. Foi surpreendido uma estranha ocorrência que aconteceu nessa época com esse camponês. O paciente adormeceu e, nesse estado, ele apresentou admirável lucidez, sendo capaz de produzir um diagnóstico, ele mesmo, falando dos males orgânicos que afligiam ele e ainda falou qual seria a terapêutica. Ou seja, nessa experiência, o sono era ameno, sem convulsão nem tormento, e deu início a o que chamavam de sonambulismo. Foi quando começaram a estudar o sonambulismo. Tu vê que nós estamos em 1787, ó. Bom, então o sonambulismo, só para lembrar, ele é definido pela doutrina espírita como estado de independência da alma, mais completo do que no sonho, porque esse estado ele dá maior amplitude. A alma adquire suas faculdades, ela tem percepções que não dispõe no sono. Então, no sonambulismo, a alma, o espírito está na posse plena de si mesmo.
Bom, o fato, voltando ao capítulo aí, tornou-se instrumento de charlatanismo, que outras pessoas começaram a fazer, aí fingia que estavam, né, sonâmbicas e tal, e a academia, convocada a opinar através de inquéritos conduzidos com má fé, porque aí muitos também já iam já para falar mal dele, chegou à conclusão de que tudo não passava de mentira e relegou o mesmo a uma mais amplo desprezo. Bom, depois, gente, eu vou falar assim, rapidamente alguns pesquisadores, para a gente não ficar se prendendo, só para a gente ter noção do tempo. Alguns aí, pesquisadores, no entanto, desanimaram, aí vendo essa pesquisa de Puig-Ségur, que fala em francês, não sei, vem influenciar poderosamente um sacerdote português, que é conhecido como Abade de Faria, que você já deve ter ouvido talvez falar, chama José Custódio de Faria. E aí ele viu que esse fenômeno vinha, na verdade, da sugestão. Aí começa a entrar a história da hipnose, né? De uma sugestão, dependendo, que também nós vamos sair, vamos conseguir fazer o paralelo com a obsessão, né? Dependendo, evidentemente, do paciente. Tinha paciente que não se sugestionava fácil. Então, aí conseguiu, esse foi o fenômeno do campo da transposição de sentido, visão à distância, corpos opacos e tudo. Em 1841, o cirurgião inglês James Braid assistiu a uma demonstração pública de mesmerismo por um discípulo desse marquês aí, o nome do discípulo era Charles Lafontaine, quando ele se sentiu despertado para alguns dos fenômenos. E esse cirurgião inglês, ele foi para casa, começou a fazer com ele, com a esposa dele, depois a gente fica lendo lá no capítulo, dá para entender, e ele se deparou com os estados de catalepsia e letargia. Então, o que aconteceu? Deve-se a James Braid a introdução do termo hipnotismo. Começou o termo em 1842. Ele chamou disso, ao invés de magnetismo, pelas conclusões que ele chegou, porque ele era espiritualista. E aí ele começou a ver sobre catalepsia, letargia também. Nós estamos aqui antes, 842, estamos antes de Kardec. Então, mas o termo hipnotismo é um termo, na verdade, ele é inadequado, porque hipnos é sono. Então, você vai induzir o estado hipnótico. Só que acontece, você provoca, através de mecanismo de sugestão, um sono artificial. Então, na verdade, você não dorme enquanto você está sendo hipnotizado. Então, o nome hipnotismo não é muito adequado, mas hipnose, hipnotismo, mas é o que é usado, né? E a diferença entre catalepsia e letargia, que a gente, né, já ouviu falar várias vezes, é que só bem rápido que eles colocam ali, não sei nem onde eu achei também, se está no livro, no capítulo, fala que na catalepsia ocorre um enrijecimento muscular. E na letargia é um amolecimento dos músculos, sendo que às vezes se manifesta no corpo inteiro e de outras vezes em parte dele. Eu achei interessante que eu não tinha visto esse conceito tão simples assim até hoje. Então, as duas se caracterizam por uma falta de controle muscular. A letargia, às vezes, pode desenvolver até a fase de morte aparente. Parece que a pessoa está realmente morta. É o caso daqueles casos na época de Jesus, né? Que era letargia, que a pessoa fica como se tivesse morte aparente. O sujeito toma as aparências de um cadáver. No ano de 1878, e nós já estamos, né, um tempinho da época já passou aí o Kardec já estava aí na área. Quer dizer, já tinha estado, né, que 78. Porém, o Charcot, professor Charcot, conhecido por muita gente, que trabalhava com as mulheres histéricas, tá? Também tem um filme que eu já assisti um filme com ele mostrando ele lidando com no hospital, mas só que eu esqueci o nome do filme. Ele proferiu uma série de conferências no hospital de Salpêtrière e, na verdade, ele começou a trazer de novo os conceitos do magnetismo, mas agora ele usou a nomenclatura do hipnotismo. Então mudou, mas usava lá aqueles conceitos. Então, Charcot lidava exclusivamente com histéricas, mulheres internadas nesse hospital, e chegou à conclusão apressada de que o hipnotismo é uma neuropatia de caráter automatista, que se manifesta no enfermo através de 3 fases distintas: catalepsia, letargia e sonambulismo. Então, ele começou a juntar lá todos aqueles conceitos de antes. E mais se relegou, isso é um fenômeno hipnótico, é um plano, não foi muito de crédito, né? Ficou ligado a um plano de descrédito e abjeção, o pessoal estava renegando. Histérico, está aqui agora o conceito. Quem sofre de histeria é a doença nervosa definida por perturbações emocionais, cujos sintomas podem ser físicos, dores, paralisias, convulsões, ou psíquicos,
alucinações, angústia e desespero. Então, naquela época, tinha muitas mulheres que tinham, né? Pensava até, na época, no caso, poderia chamar, hoje em dia a gente chama de depressão, mas tinha essas angústias, desespero e também dores. Você vê que as mulheres no filme estavam colocando em partes do corpo, que é onde deveria estar doendo, né? Que se explica lá no uso daquela tina. Então, enquanto isso, na escola de Nancy, esse doutor Liebau, que desde 1860 ele aplicava os recursos hipnológicos diariamente em sua clínica, teve resultados expressivos e discordava terminantemente dessa conceituação estereopata dos mestres de Salpêtrière. Ele não achava que a pessoa tinha que estar naquele estado lá né, alterado. E, no caso, ele vai... Aqui, o professor Charcot, aí vai voltar lá para o outro. Então, isso aqui, dessa clínica de Nancy, vai ser uma escola que vai ser contra o pensamento da escola de Salpêtrière, dessa academia, né? Desse hospital. O professor Charcot foi acusado pelo professor Pierre Janet de apenas ter hipnotizado umas mulheres sensitivas que já tinham sido condicionadas pelos estudantes desse mesmo local que praticavam o sonambulismo na ausência do mestre. Então, eles ficavam lá treinando, testando as mulheres. Então, aí não deu crédito à pesquisa dele, como se ele já tivesse, se elas tivessem treinadas, né? E criando na sensitiva um estado de automatismo patológico lamentável. Então, houve essa denúncia desse professor. E alguns anos depois, esse professor Pierre Janet publicou em 1889 um livro chamado Automatismo Psicológico, onde ele tira conclusões e tenta desmoralizar 50 médiuns, situando eles entre os histéricos. Na época já, em 89, Kardec já tinha morrido, na condição de simples automatistas. Bom, aí no capítulo do livro tem uma nota do Miranda falando que Allan Kardec acentuou que são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com a circunstância. Fluídica, no caso, nós estamos falando do fluido, né? Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato de vontade. Então, Kardec falando isso aqui, só de impor a mão, ou às vezes só pensando, irradiando, né, a pessoa conseguia, no médio de cura, né, no caso aqui, operar curas em algumas pessoas. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo. A gente sabe que o Kardec estudou magnetismo 35 anos antes de de escrever lá o Livro dos Espíritos. Ele já estudava, 35 anos ele estudava essa teoria do médico. E isso só difere pela intensidade e rapidez da ação. Então, o princípio é sempre o mesmo. O fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Isso é naquele capítulo famoso da Gênese, o 14, que é o capítulo que fala sobre os fluidos, a Gênese de Allan Kardec. Bom, a partir desse momento, ficaram definitivamente estabelecidas, esse momento, nós estamos lá no momento aqui, ó, diante do que está falando da época das duas escolas, Charcot e o outro lá, e a escola de Nancy e a outra escola que tinha as histéricas. Então, a partir desse momento, foi estabelecido duas correntes preponderantes da hipnologia. A de que o fenômeno hipnótico encontra melhor campo e é específico nos histéricos, e a outra que afirma o oposto, estabelecendo que as pessoas portadoras de cérebro normal, capazes de melhor se concentrarem nas ideias que se lhes surgiram, são as realmente hipnotizáveis. Então, aí um acha que a pessoa tem que estar alterada e o outro acha que não. Quanto mais cérebro normal, mais fácil vai ser hipnotizado. Bom, o que nos importa, que aí o Miranda vai... Não, Miranda não, que quem está falando lá o instrutor, né, o Glauco, né, que veio de outra... o espírito superior lá. Ele fala que nos importa considerar é o mecanismo como se efetuam as intervenções hipnológicas entre os indivíduos encarnados, e mais particularmente entre os desencarnados e encarnados nos processos dolorosamente obsessivos, tanto quanto na reciprocidade do intercâmbio entre os desencarnados. Então, resumindo, o que interessa é essa hipnose entre o encarnado, de encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado com desencarnado. E aí, ele fechando aqui, para antes da gente comentar, ele
ele vai falar, as ondas mentais exteriorizadas pelo cérebro mantêm firme intercâmbio em todos os quadrantes da Terra e fora dela. Dessas ondas, nosso pensamento, ele vai, né, em volta da Terra e vai por aí afora. Lembrando aqui que nós falamos dessas trocas fluídicas entre os seres, naquele caso do agressor e do agredido no último estudo nosso. Então, aí lembrando disso aí também. Bom, nós temos aqui agora 9 minutos e meio para o pessoal comentar. Desculpa que a gente tem que ficar correndo, porque agora não temos tantos anos. Fala, Luciano, primeiro que levantou a mão. Pode falar. Boa noite a todos, meus amigos. Então, vamos começar aqui a explicar algumas coisas. Na parte do filme, houve só um erro que não só foi o Marquês de Pelsogor que ficou, que é o nome dele lá. Existiam mais outros homens, que era Charles, se eu não me engano, era um barão aí de não sei o quê, e acho que o outro era Milô. Eram 4 caras responsáveis a continuar os estudos do fenômeno que o filme não relata. Vamos entender isso, essa parte. E aí vamos pela questão também bem interessante, que... Deixa eu tirar essa mãozinha aqui, que tá parecendo que eu que sou histérico. Não sei como é que tira, mas aqui foi. E vamos entender o seguinte, a parte de catalepsia, vamos lá para a gente fazer um segmento. Catalepsia começa a aparecer também como um efeito mediúnico atrás de Ivone Pereira do Amaral, que nasce em 1900, a nossa Ivone. Ela é dada como morta, ela tinha um efeito que ela fala que é catalepsia, e ela coloca como efeito mediúnico, tá? Se vocês pegarem um livro da Ivone, se eu mal me engano, deixa eu lembrar aqui, Recordações da Mediunidade. Me perdoe pela Recordações da Mediunidade. Ivone, ela começa a fazer uns relatos da vida dela, que ela também tem a parte ali meio noveleira, né? Mas ela coloca, como ela é dada como morta, ela nasce em 1900, Dr. Bezerra falece, Ivone entra. Ivone é mais antiga que Chico Xavier. Ela relata que até os 16 anos, por esse efeito mediúnico da catalepsia, ela consegue psicografar o primeiro livro, Memórias de um Suicida. Lógico que esse livro a FEB não aceita, porque ele ainda estava muito fantasioso e o presidente, na época, ele recusa. Ivone, num movimento de raiva, porque ela também é uma pessoa, ela tenta queimar. E vem uma mão que era nada mais, nada menos que Dr. Bezerra de Menezes, que foi pai dela numa vida passada. E ele fala, vai vir uma ajuda. E foi nada mais, nada menos que o espírito de Leon Denis para ajudar na psicografia de memórias. E ela, dentro desses livros, ela é uma médium positiva. Não sei se vocês já ouviram falar no que significa médium positivo. Médium positivo, ele tem uma mediunidade de muita persuasão. Então, como ela conseguia ter, através da catalepsia, esse desdobramento, ela conseguia ver detalhes das visões dela. Então ela falava se a mesa era preta, roxa, com decorações, que é muito difícil isso, tá? Então ela conseguia ter detalhes dos lugares que ela se transportava, cara. Então ela falava se a mesa era rosa. Isso é muito difícil. Hoje em dia você quase não deve ter mais médios positivos, que é o nome de Ivone. E também na questão do magnetismo, mesmerismo, nós vamos também ter um avanço de outros livros, para quem tem curiosidade, inclusive Edgar Armand, né? Ele também tem um estudo sobre passes e radiações, né? Temos também o Jacob Mello, né? Que todo mundo conhece Jacob de Mello, e ele vai entrar também nessa questão do magnetismo. Sultânia até estava falando outro dia comigo sobre Jacob de Mello, se eu não me engano, e eu, inclusive, fui de uma casa espírita, só que ela mais também para o espiritualista. Você já deve talvez falar na FEAP, né? Então eles trabalham com essa questão de passe, só que em chakra. Como lá era uma vertente do uma outra casa, Ramatiz, eles trabalhavam muito com chakra, que no espiritismo não se é usado, pode ser um nome chamado ponto de força, não interessa o nome, a palavra é pequena. Então a gente teve que ler alguns livros para trabalhar o magnetismo animal. Inclusive o magnetismo animal é interessante, é colocado, que ele desvenda, por exemplo, as pessoas tinham aquela coisa antigamente de achar que os animais poderiam ser possessos, olha que loucura animal, né? E a gente sabia que teve um experimento, né, a Sutônia sabe disso, que quando o cara tenta magnetizar, inclusive um animal, ele morreu na frente do cara. Então ele começa a descobrir que os animais não teriam esse vínculo, até porque um espírito, ele precisa de uma inteligência, né? Então, como um animal, a inteligência dele é muito rudimentar, nenhum espírito conseguiria subjugar ele. Então, eu só queria fazer essas colocações que é bem interessante. Esse Baile das Loucas que a Carla botou, podem ver. É um filme fabuloso, eu não vou falar o que é, porque eu já vi. Cara, é muito bacana. Vejam, eu acho que não sei se é na Netflix ou é na
Prime Video, acho que eu vi na Prime Video. Dá uma procurada que vocês vão achar. Boa noite. Baile das Loucas mesmo é o nome do filme que até a Carla colocou, e é o que tem sobre essa história que a gente está falando aí do. Foi a cena que eu falei, eu não me lembro mais qual foi. Eu sei que ele vale a pena, é um filme puxado, né? Tá, é um filme bem pesado. Mas vale a pena que vai mostrar, inclusive, a menina lendo o livro dos espíritos, né? E aí, escondida, e ela é médium, é para nós que gostamos desses assuntos, vale a pena procurar. Chama o Baile das Loucas. Bom, faltam 4 minutinhos ainda, 4 minutos e meio. Quem mais quer perguntar alguma coisa ou comentar antes da gente trocar de sala? Vou até colocar outra sala no grupo lá. Aproveita aí, mas tem que falar logo. Não pode ficar com vergonha, não. Senão eu continuo. Então, gente, aí dúvida também, mas é assim, a gente está com um assunto muito científico, né? Então, a gente, para falar assim, tô com dúvida, não dá nem dá tempo de a gente absorver esse conteúdo todo. Na verdade, a gente tratou aqui até agora só dessa parte científica, né? Ele agora está começando a falar sobre essa obsessão de encarnado e desencarnado, e lembrando que essas ondas mentais, com pensamento e tudo, ele vai se expandindo, né? E vai, como ele coloca aqui, em todos os quadrantes da Terra e fora dela. Então, essas ondas mentais, elas mantêm esse intercâmbio. E nós temos que prestar atenção, que com essa história toda de hipnotismo aqui diante, só para ter noção histórica, mas é para entender que isso está ligado. Vai mostrar agora aqui na frente mais um outro pouquinho de ciência, ligado ao cérebro, em áreas do cérebro que vão ajudar para pegar essa, né, que a gente sabe que está tudo na mente, né? O espírito, ele que vai comandar todos esses pensamentos aí. Só que acontece que nós temos essas áreas do cérebro que conduzem. Então, tem a área da fala, tem a área do que eles falam que registra memória antiga, tem a área de você reflexo animal, tudo isso. Então, tem uma turminha que não vai falar nada porque não está tossindo, está com sinusite, mas então, essa parte toda de ciência, ela é complicadinha, o capítulo é bem denso, se o pessoal quiser dar uma olhada e ler com calma, né? A gente vai continuar o assunto já agora na próxima sala, já coloquei no grupo lá, então vocês passem para ela quando terminar, que vai terminar daqui a 2 minutos. A gente vai continuar aqui falando agora sobre os pensamentos, né? Vamos reforçar o que é o pensamento e a vontade, que são os dois, que é principal, não é só o pensamento, também a vontade do espírito de querer se modificar, né? Que aí a gente já lembra que você tem aquela chaga guardada, uma coisa antiga, mas tem que ter vontade de se melhorar. Vai falar de novo dessa parte do processo hipnológico, mas agora já mais recente, a partir do ano de 1900, vai dar umas elucidações, então nós vamos mudar de sala para poder continuar conversando, já que hoje o pessoal não está podendo, né, comentar muito ainda. Então tá, tem 1 minutinho e pouco, vou passar para a próxima sala, já botei para lá, tá? Vocês entram, que eu só terminando, que agora a gente entra na outra. Tá bom? Até já!